A paz do Senhor, igreja, é uma honra, né? Eu falei pro pastor, poxa, ai, até, né, a pastora me convidou para o domingo que vem, mas aí nós estamos viajando agora essa semana, né? E aí adiantamos para esse domingo. Mas glória a Deus por isso. A irmã, né, passou ali, a Cláudia, a nossa irmã aqui, o tempo, né, o testemunho rápido no filmete. O câncer, nós vamos falar um pouco sobre o câncer, né? E essa doença é uma doença que nos traz medo, insegurança. A gente fica, né, sem saber o que fazer, como tratar. Essa experiência eu tive, né, na minha família com o meu pai. Ele teve 2 tipos de câncer. Ele teve câncer de próstata e passou algum tempo ele teve um câncer no estômago também. E ele a primeira vez o câncer ele se abateu muito. Quando ele soube que estava com câncer, ele se abateu muito. Mas glória a Deus, graças a Deus, ele superou. Ele não fez quimioterapia, nem aquele radioterapia. Ele foi tratado à base de hormônio, aquela hormonioterapia. E graças a Deus, o médico falou, Batista, você está curado. Aí, glória a Deus, nós glorificamos muito, né, o Senhor por causa disso. E depois, algum tempo depois, quantos anos, Hélio? Uns 6 anos atrás, né? Ele teve um problema desse tipo no estômago. Mas como ele se abateu muito da outra vez, aí nós resolvemos não dizer a palavra câncer. Nós falávamos só o problema. Pai, o senhor está com um problema. O senhor vai ter que operar o problema. Vai ter que internar. E era só problema. Até com os médicos nós combinamos, né? Lá no hospital militar. E nós combinamos com o médico. Aí eles sempre falavam, Batista, Leovegildo. Lá eles chamavam ele, o nome dele de sargento é Batista, mas lá no hospital, lá na HCE, começaram a chamar ele de Leovegildo. E tinham 3 Leovegildos, né? Aí ele falou assim, e 3 Leovegildo de uma vez, o médico falava. E falava assim, seu Leovegildo, o seu problema, eles todos que nós combinamos. Então, ele sempre falava o seu problema, nunca usava a palavra câncer. E graças a Deus, ele também foi curado pelo poder de Deus, né? Que Deus cura. E a gente, né, ficou feliz. E agora eu vou entrar naquilo que eu vim falar hoje, né? O texto que eu quero compartilhar está lá em Hebreus 12, versículo 14 e 15. Eu já abri aqui. Amém? Amém? Hebreus 12, versículo 14 e 15. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, tu és bom, Senhor. Nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, pelo pequeno, breve testemunho que eu falei aqui do papai, tu sabe, tu sonda os nossos corações e tu sabe o quanto nós somos gratos. E quem conhece o papai vai entender do que eu vou falar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Fala através de mim, usa-me, ó Pai, é o que eu te peço. Abençoe também os meus irmãos aqui, os que estão na internet. Ó Deus, para que abra o entendimento, para que a tua palavra seja acolhida, Senhor, nos corações. Prepara esses solos, ó Pai, para que nós possamos entender o teu recado. Nossos olhos estão postos em ti.
Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós te glorificamos por isso e te agradecemos por tão grande salvação, por esse amor que a gente não entende, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava vendo ali o YouTube e eu acompanho um médico. Não sei se vocês conhecem o Dr. Dayan Sebra. Ele fala na parte de emagrecimento. Quando eu fiz o tratamento com ele, eu até que emagreci 7 quilos. Aí de vez em quando eu dou uma chegadinha lá no vídeo. Estou citando o que ele fala, né? Compartilhe. Então estou compartilhando. E eu dei uma chegada semana passada, eu acho. E ele estava falando alguma coisa sobre o câncer, né? E aí eu vou ler aqui rapidamente. Aí no seu vídeo, né, o doutor Dayan comenta que a medicina moderna é um tanto limitada, pois muitas vezes se baseia apenas na parte física do corpo, deixando de dar algumas vezes também a devida atenção à parte emocional. E a medicina milenar considera também o câncer como um sinal que você está tratando mal o seu corpo, com emoções tóxicas. As pessoas que vivem cheias de raiva, amargura, rancor e se acham vitimizadas, enfim, de mal com a vida, são mais propensas a desenvolver câncer. As emoções podem causar uma certa deficiência energética em determinados órgãos, desenvolvendo assim a doença. Segundo as pesquisas do Dr. Dayan, pode-se entender que quem sofre ou sofreu algum tipo de rejeição que guarda amargura e sofre também angústia, pode vir a desenvolver câncer de mama. E eu achei essa pesquisa muito interessante. E mais ainda, porque a palavra de Deus nos diz isso, né? Não guarde nenhuma raiz de amargura. Deus, né, vem falando nisso aí que contamina, que a raiz de amargura não faz bem. Também, né, tem aquele versículo que fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, não vai dormir irado, não vai dormir chateado, né? Vai, procura seu irmão. Tem aquela outra palavra também antes de tomar ceia, examine-se, pois, ao seu homem, né? Se vai ofertar, procure seu irmão. Então a palavra não é só a medicina milenar. Eles agora estão chegando a essa conclusão, mas a palavra de Deus já nos ensina isso há muito tempo, né? Que a gente precisa ter uma mente renovada em Cristo, que a gente precisa, né, nos desvencilhar, nos desembaraçar dessas coisas que nos prende e nos faz, às vezes, né, ficar com aquele rancor, aquela mágoa, aquele sentimento de rejeição. Aquilo tudo vai causando uma coisa ruim que vai fazendo com que o nosso organismo venha ter, né, ele fala emoções tóxicas, que vão desenvolver uma certa, né, ou desenvolver células erradas, com desenvolvimento, né, torto, e aí isso vai, através disso, causar o câncer. Então a gente começa a perceber o quanto Deus é maravilhoso, né, nos ensinando desde na sua palavra que né, o problema de câncer e tudo, como o Dr. Dayan estava falando, que a medicina milenar está chegando à conclusão que também vem disso, né? Que não é só, né? E que o tratamento, eles fazendo um tratamento também das emoções, né? Com psiquiatra, com psicólogo, que melhora bastante. E a pessoa de bem com a vida, ela tem menos propensão. Não vou dizer que não tenha, mas que ajuda bastante, ajuda. Aí eu falei, quem conhece meu pai vai saber por quê. Ana conhece meu pai. O meu pai, ele é muito engraçado, ele está sempre rindo, está sempre brincando, né? E aí, aprove a Deus curá-lo. E né, a gente glorifica a Deus por isso. Então, a gente, né, percebe assim que aconteceu, mas Deus também curou, né? E isso que importa para nós, que o Senhor está agindo, né, que Ele não, né, Ele está sempre junto conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Amém? E a gente vê o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é maravilhoso.
Lá em 1 Coríntios 12, o texto é bem grande, né? Até o pastor usou ele há 3 domingos atrás aqui, né? Eu vou procurar aqui, 1 Coríntios 12, do 12 a 25. Só um momentinho enquanto vocês abrem, eu vou beber uma água. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém? A leitura é até o 25, mas eu vou dar uma paradinha por aqui. Eu acho maravilhoso, né? A palavra de Deus é uma coisa assim maravilhosa, porque essa comparação, né, que através do Espírito Santo, através de Paulo, ele coloca essa comparação do corpo, a igreja, o membro. Nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E essa comparação, né, quando a gente começa a estudar, quem, né, estudou da área biomédica, começa a estudar, né, a célula, o corpo, o funcionamento do corpo, do organismo. É uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa. E como que o Espírito levou a Paulo a comparar a igreja com o corpo. E se a gente tá falando do câncer no nosso corpo físico, nós temos também que parar e pensar no corpo de Cristo, né? O que pode vir a trazer, né, consequências para o câncer, se bem que Cristo, né, é Cristo. Mas às vezes nós também podemos trazer consequências erradas por emoções tóxicas ao corpo de Cristo. Amém? Então vou continuar lendo aqui. O corpo é que há... Não, 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, eu falei até o 25, né? Eu estou passando, já estou no 27. Amém. Mas
é nesse sentido, né, de corpo, se um corpo sofre, todo o corpo, se a gente pisa numa faca ou no prego e aquele né, machucadinho inflama, vai dar febre, né, vai dar inflamar, né, e todo o corpo vai sofrer com aquilo. Então essa comparação que Deus, né, que o Espírito revelou a Paulo é muito grandiosa, que nós precisamos abrir o nosso entendimento para essa dimensão dessa palavra. O pastor tem, né, uns três domingos atrás, ele falou de unidade, né, de unanimidade na igreja. E é tempo da igreja começar a abrir os ouvidos, né? A palavra lá diz, lá em Apocalipse, diz: quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando na igreja. Eu trouxe até uma colinha aqui, está separada aqui, que diz assim, quer ver? Desde que nós chegamos de Portugal, que eu tenho vindo, eu não estava vindo, por causa da dona Elga, tudo, o Hélio sempre vinha, eu ficava em casa. E agora eu tenho vindo com o Hélio. Então, a palavra que foi falada quando nós chegamos foi estar em Cristo. Depois o pastor falou de unidade, unanimidade, usando esse termo, né? Esses versículos do corpo, né? Do relacionamento, da comunhão. Depois o Hélio pregou também, falou de perdão, né? E o domingo passado o pastor falou de unção, revestimento do Espírito. E a gente vê que Deus está falando, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, né, nos aniversários nós não podemos vir, né? Foi o falecimento da dona El que a gente não pôde vir. Então, o Hélio acompanhou, mas eu estava confesso que eu não acompanhei, nem na sexta, nem no sábado. Eu fui dormir mais cedo. Fui deitar. E aí, então, eu não sei sobre o que foi falado. Mas eu creio que Deus está falando na igreja de unidade, de comunhão, de estar junto, de relacionamento. E para quê? Para que o corpo cresça, né? Cresça bem ajustado, em amor, consolidado. E que não é mais tempo de estar com tititim dentro da igreja. A gente às vezes fica bicudo com coisinhas tão, né? Tão pequenas. E às vezes a gente... Está vendo assim, a gente está preocupado com o câncer de mama nosso. E o câncer no corpo da noiva de Cristo? Quem é que está preocupado? Quem se preocupa com o câncer da mama da noiva, que tem que se apresentar imaculadas, né? Sem ruga, sem mancha. Aquela, né? Nós somos responsáveis pela igreja. Nós somos, né, os membros do corpo de Cristo. Nós temos que perceber que muitas vezes as nossas emoções tóxicas, elas vão contaminar não só o nosso corpo, como também né, contaminar o corpo de Cristo. Como a palavra aqui diz, né? Brotando em vós alguma raiz de amargura, ela não venha contaminar outros. Então a gente tem que nos policiar a respeito disso. Amém? Aí vou ler aqui. A sabedoria da palavra em comparar a igreja com o corpo, né? A gente viu nesse texto todo que eu li aqui. Esse texto nos fala bem claro da necessidade da unidade para o seu funcionamento saudável, para que o corpo de Cristo, né, a igreja, cresça saudável. Agora eu peguei um pedacinho da célula, eu lembrei lá dos meus bancos lá de final de científico, que eu optei por técnicas de laboratório, né, médico, então eu era mais a área biomédica. Eu também fui para fazer, optei por educação física, então lá estou em células, né? E tinha citologia, tinha essas matérias. Eu lembrei de alguns nomes lá, né? Tem o núcleo da célula, tem o citoplasma, tem a membrana, tem o mitocôndrias, tem o complexo de Golgi, né? E a gente vê que desde a célula, cada um é um pedacinho, e esse pedacinho, cada um tem a sua função. E tem que trabalhar coordenado, né? Coordenado de acordo com aquilo que vai fazer com que a célula funcione bem, né? E o que é o câncer? O câncer é quando uma célula dessa começa a trabalhar, né, errado. Ela começa a se formar errado. Eu falei, aí ela começa
errada, tem uma coisinha dessa errada. Ela começa, aí tem a multiplicação, que ela se divide em duas partes. Aí, então, de uma célula que estava errada, vai duas. E isso é questão de pouco tempo, a célula vai se multiplicando e aquilo vai se formando. Em consequência da má formação, o organismo, devido à sabedoria divina, eles percebem que tem alguma coisa errada ali naquele lugar. Que aquelas células não é lá nos arquivos que eles vê, é estranha. Aquele corpo é estranho ali. Então, as células de proteção do corpo, os glóbulos vermelhos, são enviados para aquele lugar. Aí começa aquele, juntar, é onde se forma o tumor. O tumor é formado por essa, os glóbulos brancos na tentativa de tirar aquele corpo estranho. Assim também às vezes com vírus, com vírus, com bactéria. Mas a célula é o nosso corpo mesmo, é a nossa célula que está com problemas, e aí vai aquele negócio assim que fica, às vezes dá febre, às vezes não dá febre, às vezes as pessoas têm dificuldade de descobrir justamente por causa disso. Mas o tumor começa a se formar ali naquela tentativa das células de defesa expulsar aquelas células que vão crescendo amorfas sem forma, formas erradas, normal. Aí o câncer se inicia em células amorfas com problemas de formação e começa a crescer diferente das outras e vão se multiplicando, Por suas vezes, as células protetoras do corpo, os glóbulos, começam a ser enviados àquela região que estamos... Já falei isso aí. E aí o tumor é formado. Aí vamos passar para o corpo de Cristo. Às vezes a gente vê, que isso é dentro do nosso corpo físico. Mas e no corpo de Cristo? Quando se começa, como eu falei, um tititi ali, aí um tititi aqui, aí a gente passa para o outro, aí o outro vai, pega e aí já fica bicudo com o outro. E o câncer vai se multiplicando dentro da igreja. E a gente tem que vigiar, porque a gente precisa, a gente é responsável pelo crescimento do corpo. Cada membro, cada célula do nosso corpo nós somos responsáveis. E a célula também a igreja também, cada membro é responsável para o bom crescimento da igreja. Amém? Aí, eu botei aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar que assim também pode ocorrer no corpo de Cristo, que é a igreja? Que a nossa responsabilidade com a noiva é tão preocupante como o câncer do nosso corpo? Aí lá em Apocalipse 19, 7, 8. Alguém pode abrir e ler para mim? Pode, Andressa. Apocalipse 19, 7, 8. Pode? Eu pedi, ela tá. Então a gente vê que até a roupa da noiva a gente é responsável por ela. A gente é responsável pelo corpo, pela roupa, para que a noiva vá se apresentar diante do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Essa passagem que ela leu está lá nas bodas do Cordeiro. Para que a noiva vá se apresentar diante de Deus imaculada, pura, santa, bonita, ataviada, como diz algumas versões, E a gente percebe, o quanto a igreja ultimamente está assim, tudo como eu li uma vez aquele livro, o Médico e o Monge, eu não sei citar o autor. E lá tem uma passagem que fala das rãzinhas. Tem muitas pessoas citando em outros livros. A rãzinha, a rã é colocada dentro da água fria. E dentro da panela de água fria. E essa panela é levada ao fogo. E aí a água está fria, vai ficando morninha e ela vai gostando. A água está morninha e ela vai gostando. E a água vai esquentando. E ela não vai percebendo. Quando vê, ela morre porque a água ferveu e ela não aguenta,
suporta, né, o calor tão grande. E a gente vê assim que às vezes as coisas estão entrando na igreja, às vezes a gente, sem querer, a gente vem magoado, e até nós mesmos sendo um membrinho, uma celulinha, né, quando a gente deixa a raiz de amargura dentro de nós, às vezes a gente também pode, né, tá contribuindo para que alguma coisa, né, na igreja não funcione bem. Às vezes a gente está chateado, né, em casa, tudo com problemas em casa, e a gente vem para a igreja e às vezes um irmão dá vem feliz e comenta alguma coisa e a gente fala, tá. A nossa atitude ou a palavra que a gente libera, né, às vezes num momento de uma discussão, assim, essa palavra às vezes ela vem, né, ferir a pessoa, magoar, e a gente precisa estar atento para esse tipo de coisa na igreja, porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, pessoas de vários, né, tipos de emocional, né, tem o colérico, tem o aquele negócio, é o multiforme. São pedras vivas sendo trabalhadas, como no Rio, para aperfeiçoar, né, o crescimento da igreja. Então a gente tem que começar a perceber isso. Por quê? Porque os tempos estão aí, né? A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas que alguns sinais já estão sendo mostrados, já são, né? Quem tem olhos, vem. Pior cego, ou seja, pior cego é aquele que não quer enxergar, né? E a gente precisa ver que os sinais estão aparecendo e que a gente precisa também pensar no câncer do corpo da noiva de Cristo, né? Que às vezes nós mesmos, então a gente precisa se policiar, a gente precisa buscar a palavra, conhecer a palavra, ouvir o que é pregado e ruminar aquilo durante a semana inteira para ficar pensando por quê? Porque essa palavra foi liberada, o que eu posso melhorar na minha vida para que isso, né, que foi falado, para que eu possa alcançar isso. A palavra diz que a glória do homem está em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, né? E às vezes a gente conhece e para ali. Não, a gente tem que buscar, conhecer, querer saber mais, ter mais comunhão, aprender mais e ler a palavra e se alimentar, como se, né, a palavra é o alimento, né, o alimento do Espírito. É que nós precisamos crescer no conhecimento, né, do Senhor. E é como a palavra nos exorta. E nós muitas vezes deixamos essa parte do corpo, né? Me perdi aqui, tem que voltar. Esquecemos que a igreja é a noiva de Cristo. Então a gente se preocupa. Lógico que quem não fica preocupado com um diagnóstico positivo de câncer? E nós, né, na nossa família, né, no nosso querido, no nosso conhecido, todos nós ficamos preocupados. Mas muitas vezes a gente se distrai com o câncer dentro da igreja. Ou seja, né, aquilo que está errado em nós ainda, que precisa ser consertado, que precisamos deixar, né, confessar os nossos pecados para que Cristo nos perdoe, né, como a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E que nós devemos, né, nos apresentar, né, diante de Deus, como foi lido ali, né, como atos de justiça, para que a noiva venha ter uma roupa de branco, linho fino, né, linho branco, puro. E tudo, a gente vê que tudo no mover da palavra, no que está escrito, tudo vem para nós, tudo é em nós, tudo tem que ser transformado em nós, individualmente, e como corpo de Cristo, né, bem ajustado, nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Amém? E eu estou, né, já indo para o fim. Apocalipse. Eu falei, né, que precisamos, a palavra diz, né, antes da comunhão, nós precisamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E depois coma do pão e beba do vinho. Por que esse exame, né? Quando a gente vai descobrir, vai ao médico,
faz exames e a gente vê que a gente pode ter um problema. Mas esse exame de consciência antes da palavra é justamente para que a gente veja, tem câncer lá dentro, tem coisas erradas dentro de mim, né? O que eu, né? Porque o inimigo, ele é sujo. Às vezes a gente vai saindo de casa e pronto, já, na saída ali pro carro já, tá atrasado, não sei o que. E às vezes a gente vê que a gente se exalta. E às vezes alguma palavra que é lançada nessa hora nos magoa. A gente, né, fica, mas não fala, não resolve ali. E muitas vezes esse problema também, não só na igreja, mas em casa. Então, às vezes, a gente está com problemas em casa que também não resolve. E a palavra diz, né, que a gente tem que estar com tudo, perdoar, né, liberar perdão, pedir para Deus e pedir para aqueles que, que nós ofendemos. E para quem nos ofendeu também, a gente também procurar liberar perdão. Amém? Porque às vezes a gente, né, fica só preocupado com nós mesmos. Às vezes a gente fica, né, pensando no nosso corpo, no nosso bem-estar, mas a gente também tem que pensar no bem-estar dos outros, como, né, o corpo bem ajustado, andando em comunhão, andando, né, em unidade, entendendo os propósitos de Deus, né, através da palavra. A gente vai assim conseguir, né, chegar diante do Pai, né, e chegar como igreja, se apresentar diante do Pai, né, sem mácula, sem ruga, né, que está lá, achei o versículo, Efésios 5, 27. Vou ler para vocês aqui. Eu estava procurando ele, onde foi que eu escrevi do sem mácula e sem ruga. Efésios 5, 27. Diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? A gente vê a comparação da igreja, né, como a noiva de Cristo. Então é isso que ele espera de cada um de nós, que nós possamos aprender né, através da palavra. Tudo que está, né, dito aqui, tudo é para que a gente possa, tudo que é falado, liberado no púlpito, é para que a gente vá para casa meditar, buscar, ouvir. Por que Deus está falando essa palavra? O domingo está falando em comunhão, outro domingo falando em unidade, outro domingo falando em perdão, outro domingo revestido do Espírito. Por que Deus está falando isso para a gente? Por que Deus está falando para a igreja isso, né? Porque o Espírito tem um propósito para nós, aqui nesse lugar, aqui em Teresópolis. E quando Jesus voltar, como será que a noiva vai estar? Será que, né, só vai subir aquele que está sem mancha, sem ruga, sem mácula. E nós precisamos, né, entender isso e ficar esperto, porque está chegando a hora. Está chegando a hora do nosso Senhor, né, e Salvador vir buscar a igreja. E nós precisamos, né, estar atentos a isso. Amém?